Olá, colega advogado, colega advogada. Então, hoje a gente está aqui para fazer uma aula, compartilhar com vocês 3 perguntas para você analisar se a sua tese é uma tese realmente forte, ela é viável, ou é uma tese fraca, ou é uma simples narrativa. Eu vejo que esse é um ponto bem crítico em quem está iniciando a advocacia, que é justamente formular sua tese defensiva, formular o seu projeto de defesa. Porque, como eu sempre gosto de falar, você, durante o curso do processo, você sim pode, vai fazer e deve fazer ajustes na sua tese de defesa, mas durante o processo fazer uma mudança muito brusca, mudar completamente ali a sua tese de defesa pode ser prejudicial para o seu cliente, é muito difícil que você consiga fazer uma mudança muito brusca sem gerar prejuízos para o seu cliente. Então, naquele momento que a gente é contratado para fazer uma defesa criminal, ali ao elaborar a resposta à acusação, que é o primeiro ato defensivo, né, o primeiro momento que o teu cliente vai falar no processo criminal, já é muito importante que você tenha a sua tese defensiva estruturada. Sim, você não precisa, e muitas vezes nem é recomendado você fazer uma defesa muito detalhada ali, mas ao menos você já tem que ter a estrutura daquilo que você vai trabalhar durante o processo, pelo menos aí nas suas anotações, na sua cabeça, né? Aí para seguir essa tese, trabalhar a prova, a produção da prova para confirmar a tua tese ou enfraquecer a tese acusatória. Então, vou compartilhar minha tela aqui. Então, vamos lá. Sua tese de defesa é forte ou só parece forte? Como eu gosto de brincar, né? É uma tese ou é sabor tese, né? Então, aqui, o teste de estresse de 3 passos para validar a defesa criminal antes do tribunal, baseada no método de Luiz Ricardo Flores, que a gente trabalha na mentoria. Então, vamos lá. Colapso do contraditório. A diferença entre uma tese de defesa que parece forte e uma que é realmente forte nunca é vista, nunca é visível no escritório. Ela só aparece quando o promotor abre o ataque, né? Então, se você vai saber muitas vezes se a tua tese é viável ou não quando ela começa a ser atacada, né? No campo de batalha, vamos colocar assim, né? Então, aqui, primeiro ponto, defesa não testada. Ela tem uma estabilidade presumida, né? No papel, ela é linda, maravilhosa, vai dar tudo certo, você tem contato com o teu cliente, você já se afeiçoou ao teu cliente, você já achou que a história dele faz sentido aí na sua cabeça, você se dedicou, estudou, pensou para fundamentar a sua tese, então você acaba se apaixonando pela tese, como eu sempre gosto de falar também. E às vezes, quando a gente está pensando de forma apaixonada, muitas vezes a gente acaba cometendo erros, né? Então, é isso que eu sempre gosto de falar para os alunos da mentoria. Não se apaixone pela sua tese, tenha esse cuidado. Então, aquela tese do escritório que não foi testada no campo de batalha, ela é bonita, perfeita e acabada, né? Estrutura aparentemente sólida. Aí, quando você joga ela no processo, né? Daí você começa efetivamente a ser atacado, né? Então, você tem o ataque do promotor, do contraditório, contraponto acusatório, você bota a sua tese sob pressão intensa, então falhas críticas começam a ser detectadas, a vulnerabilidade da sua tese é efetivamente exposta no processo. Se você já sentiu aquela sensação de que sua tese de defesa estava sólida, até a acusação fazer o primeiro ataque e você não saber exatamente o que responder, esse diagnóstico é para você. Então, aqui, né, erro principal é confundir uma narrativa, como a gente falou, uma boa narrativa, uma boa história, com uma tese de defesa efetivamente validada, né? Então, uma narrativa, né, uma história coerente e bem contada, isso que uma narrativa é. Uma tese de defesa, ataque direto a elementos da imputação. Então, a tese de defesa, ela efetivamente não se baseia só na história, né? Ela ataca efetivamente os elementos da imputação criminal. Então, uma narrativa, ela conta aquela eloquência do advogado, né? A tese defensiva, ela tem mais respaldo probatório nos autos. A narrativa, ela impressiona clientes, familiares, quando você atende ele, né? E a tese defensiva, ela já obriga o juiz a enfrentar todos os argumentos que você traz, né? Então, quando você vê, eu vejo aqui muitas vezes, né? A gente está acostumado a ver decisões dos magistrados bem resumidas, né? Em uma folha, duas. Quando você faz uma defesa ou numa sentença, você vê que o magistrado saiu um pouco daquele normal, né? Tem que fundamentar bem aí a sua sentença, a sua decisão, traz jurisprudência, traz doutrina,
mais laudas, vamos dizer assim, do que aquilo que normalmente você está acostumado a ver, você vê que realmente teve que forçar o magistrado a enfrentar as teses efetivas que você levantou, né? Então, uma narrativa, finalmente, a diferença entre a narrativa e a tese, né? A narrativa, ela desmorona com o contraditório real. Então, no momento que ela começa a tomar pressão no processo, ela acaba desmoronando, né? Já uma tese de defesa, ela resiste ao ataque da acusação. Então, você pode ter uma narrativa impecável, uma tese frágil, uma narrativa sem técnica não absolve. E como o juiz lê uma narrativa, a sentença, autoria e a materialidade restam comprovadas pelos elementos de prova colhidos nos autos, não há argumentos defensivos, não há nos argumentos defensivos prova suficiente para elidir a imputação, tradução de diagnóstico. Você me contou uma história, mas mas não me deu técnica nem prova. Então, isso que a gente falou anteriormente, a sua tese, para ela ser resistente, ela tem que ter prova nos autos, ela não tem elementos ali probatórios, ela é efetivamente, no final das contas, ela é uma tese frágil, né? Deve estar sempre parada em provas, né? Porque quando a defesa apresenta uma tese com coragem técnica real, o juiz é obrigado a enfrentá-la. E quando ele a enfrenta, a chance de absolvição, desclassificação, redução de pena disparam. Então, por isso que é importante você ter essa tese forte, mesmo que você não consiga ali, né, nem absolver, nem desclassificar, nenhuma redução da pena, mas você vai ter elementos ali para trabalhar no segundo grau. Né? Então, aqui, o teste do estresse em 2 minutos, né? Antes de submeter qualquer peça de defesa ao contraditório, é, pense o argumento, ou passe o argumento por esse filtro triplo. Primeiro, você atacou o argumento bruto, né? E o rabisquinho ali, sua tese, suas ideias, né? Que o cliente te contou, quando você está estruturando a tua tese. Algo jurídico, você trabalhou os elementos do tipo penal, você atacou esses elementos do tipo penal, depois te foi detalhadamente cada um, né? Filtro 2, encoraja em provas, sua tese ela está ancorada em provas, e filtro 3, sobrevivência e contraponto. Agora se coloque ele no lugar do promotor, né? Você vendo essa tese ali, você está apaixonado por ela ou é realmente uma tese forte? Ela tem vulnerabilidades no processo ou não? Então, isso é importante você ter. Se você responder sim para essas 3 perguntas, você tem uma tese forte, uma tese robusta, né? Então, aqui, se você responder honestamente, saberá em menos de 2 minutos se você tem uma tese verdadeira ou apenas uma boa história. Então, pergunta 1, sua tese, ela ataca o algo jurídico? Uma tese robusta não oferece apenas uma versão alternativa, ela ataca efetivamente, né, diretamente, pelo menos um desses 6 elementos da imputação. Então, o que a gente trabalha? Tipicidade, né? Conduta se enquadra na norma incriminadora ou esse fato é um fato atípico, né? Que não se demonstra criminoso, ele não se adequa àqueles verbos do tipo penal, né? Autoria, a prova de que foi o seu cliente efetivamente que cometeu esse crime, ou há indícios de que foi ele que realmente é o autor desse fato criminoso. Materialidade, o fato ocorreu da forma descrita na denúncia ou não, né? Isso é importante você ter em mente isso também. Nexo causal, existe uma relação entre a conduta do teu imputado, ao teu agente e aquele resultado? Causas de exclusão. A excludente de licitude, culpabilidade ou punibilidade, né? Existe legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento do dever legal, isso é importante você ficar atento. Dolo ou culpa, o elemento subjetivo do tipo que está sendo imputado ao teu cliente, ele está demonstrado no processo? Então, se ele é um crime que só admite a figura dolosa, você consegue visualizar ali o dolo naquela conduta ou não, né? Então, isso é importante você ver. Todos esses pontos aqui, eles tratam da tipicidade da conduta, né? Os elementos do tipo penal, né? Então, você deve analisar no seu caso e na sua defesa, atacar pelo menos um desses pontos aqui para a sua tese começar a se transformar numa tese efetivamente vencedora. Pergunta 2, a sua tese possui âncora probatória? Então, toda tese exige uma ancoragem nos autos. Você deve conseguir responder com precisão cirúrgica onde estão as provas que amparam essa sua tese, né? Se é um laudo pericial, depoimento, documento, consistência real na prova acusatória,
omissão relevante no inquérito. Então, aqui, a tese que depende do juiz acreditar em mim, né, ou em você, não é uma tese, é uma esperança, né? Então, a base se a base é a palavra do meu cliente, a tese não está pronta. Então, isso que a gente já falou lá no início. A tua tese, ela deve vir parada em provas, né? Então, quando você vai montar ela, ou se você vai fazer uma avaliação se é uma boa tese ou não, ela deve estar efetivamente, ter provas nos autos para amparar essa sua tese que você está levantando. E a pergunta 3, sua tese possui escudo contra o contraponto? Esse é o teste definitivo que a maioria dos advogados nunca faz. Leia sua própria tese com o olhar de quem quer destruí-la. O exercício de 30 segundos. Qual é o argumento mais óbvio da acusação? Em resposta, qual é o ponto mais vulnerável da sua construção? Uma tese forte não é invulnerável, mas ela precisa resistir ao primeiro golpe sem desmoronar. Se ela cair no primeiro ataque, né, no primeiro ataque, já é frágil, já é frágil quando for escrito. Então, foi isso que eu falei lá no início também para você. Quando a gente está muito envolvido ali, estudando, pesquisando, né, a gente acaba buscando elementos para confirmar a nossa tese, né, jurisprudência e tudo mais, para aquele nosso olhar defensivo, mas você tem que fazer uma análise crítica dessa sua tese, né? Ela tem elementos, realmente, ela é uma tese que vai sobreviver a um contraditório pesado ou não, né? Você precisa ser crítico ao analisar essa sua tese, essa sua tese defensiva. Então, eu citei aqui, então, eu citei aqui, eu vou deixar o link aqui embaixo, do artigo que eu escrevi sobre esse mesmo tema, e lá tem uma sugestão de prompt para você usar nas suas inteligências artificiais, aí seja qual for, qual que você prefira utilizar, para você colocar lá, e para ela validar, analisar essa sua tese com um olhar de promotor, né? Então, promotor aí que você vai criar na sua inteligência artificial preferida, né, que você usa no seu dia a dia, para ver se aquela tese realmente é uma tese forte ou não. Acho que isso é muito importante, né? E para isso que a gente deve utilizar também a inteligência artificial para auxiliar nessas questões, ver pontos frágeis, ver coisas que você não observou, né? Analisando o processo, ela consegue fazer uma análise. Então eu criei aqui um promotor IA, né? Para ajudar e validar essa sua tese defensiva para você ver se ela realmente é forte ou não. Então aqui nos na descrição, vou deixar o link do artigo e tem a sugestão de prompt para você utilizar, mas a gente vai dar uma passada aqui de forma mais breve aqui nela, tá? Aqui foi, né? Engenharia de prompt, perfil e missão, né? Então você vai criar um prompt ali, vou passar aqui de forma bem resumida, tá, pessoal? Nesse artigo tá bem mais detalhado. Você é um promotor de justiça de 20 anos de carreira especializado em ação penal. Sua reputação é de destruir teses, seu perfil combativo, não aceita apelos emocionais, missão, atacar a tese de defesa. Então, aqui, né, ao blindar a IA com apelos emocionais, ou exigir um perfil sem misericórdia, forçamos o sistema a ignorar a narrativa e focar puramente na integridade da sua tese, né? Então, é importante que você crie aí realmente um prompt aí para sua inteligência artificial, pode usar esse nosso modelo aqui sugerido, que ele vai realmente ver as vulnerabilidades da sua tese. Então, você vai ver aqui, né, as 4 fases do ataque. Identifica fragilidades, né? 2, ataque à ancoragem, né? Ancoragem probatória. Contra-ataque, contra-argumentos técnicos, né? Para ela apresentar contra-argumentos técnicos e apontar também inconsistências na sua tese de defesa. Então, regras do veredito, né? Então, a gente colocou aqui um marcadorzinho aqui com ponteiro, né? Então, um verdinho ali, resiste ao contraditório, ela é uma tese forte, né? Então, tese defensável, mas com reforço, né? Então, você tem uma tese ali, mas ela não é uma tese, vamos dizer assim, absoluta, né? Você precisa trabalhar, se dedicar um pouco mais para que ela não caia aí no decorrer do processo, né? E uma tese frágil, né? Frágil, não sobrevive ao primeiro ataque, precisa ser reconstruída. Então, aqui que eu cito aqui, né, que o diagnóstico é o que fazer com os resultados, né? Então, a gente trabalhou aqui aquelas 3 perguntas ali anteriormente que você deve fazer
sobre a sua tese, né? Então, aqui é o nosso diagnóstico quando você for analisar se a sua tese é efetivamente forte ou não. Então, se você tem 3 sims, ela é uma tese forte, né? Tese tem sua status, sua tese tem coragem, respaldo probatório e resiste ao contraponto da acusação. Ação. Apresenta com confiança. O juiz será obrigado a enfrentar pelo menos aqueles argumentos ali que você trouxe na sua tese, né? Então, se você tem 2 sims, aquelas 3 perguntas que nós trabalhamos, né? Então, você tem uma tese defendível, né? Mas com o alerta amarelo ligado ali. Ela é uma tese defensível, mas tem vulnerabilidades estruturais. Então, identifique qual pergunta falhou na sua tese, daquelas 3, né? Exige mais pesquisa jurisprudencial, cirúrgica, um retorno minucioso aos autos antes de finalizar a tese. E por último, né, luzinha vermelha, você tem apenas um sim, né? Então, você não tem uma tese, você tem uma narrativa, né? Então, você tem uma história e não um argumento técnico. Reconstrua do zero, volte aos autos, procure falhas reais da acusação. Então, aqui, né, a habilidade que separa um criminalista. O criminalista, ele construi teses sólidas, não construir teses sólidas, ela não é um talento natural, não é carisma e não é eloquência, é um método, né? Então, esse método que a gente utiliza são desses três, a gente tem esses 3 pilares do método, né? Então, leitura crítica, ler os autos procurando falhas, não apenas confirmações, isso é importante, né? Quando a gente tem uma tese na cabeça, a gente acaba buscando elementos ali para confirmar essa nossa tese. E lógico, faz parte, né? Mas você deve fazer uma análise crítica nesse ponto, né? Se você não está exagerando nessa busca de coisas, de elementos para confirmar a tua tese, né? Você tem que buscar esses elementos para confirmar a sua tese, mas você tem que ver se os outros elementos do processo ali que não são favoráveis a você, para você não ter sua tese derrubada, né? Precisão, conhecer os elementos do tipo profundamente para mapear, né, as vulnerabilidades. E honestidade intelectual, ter coragem de distinguir uma tese real de uma narrativa de estimação. Então, é isso que eu digo, quando a gente está lá no escritório, trabalhando, construindo a nossa defesa, muitas vezes a gente se apaixona pela nossa defesa, né? E a gente apaixonado acaba ficando um pouco cego, né, e não fazendo uma leitura crítica. Então, é importante que você tenha essa honestidade intelectual, né? Advogados que dominam essa distinção constroem defesas que deixam marcas. Os outros constroem histórias que o juiz esquece. Não existe atalho, mas existe um método, e método se aprende. Então, pessoal, finalizou aqui. Deixa eu parar o compartilhamento. Então, pessoal, esses são 3 pontos, né, 3 perguntas que você deve fazer para ver se você tem realmente uma tese forte ou se você tem só uma narrativa. Então, antes de você apresentar a sua tese no processo, sua defesa no processo, ver esses elementos ali e lembrar, se você respondeu sim para as 3 perguntas fundamentais ali, você tem efetivamente uma tese. Se você respondeu sim para 2 perguntas, você tem uma tese sustentável, né? Mas é importante que você, durante o processo, ou antes mesmo de apresentar a sua peça de defesa, a sua resposta à acusação, ou outra peça qualquer, você vai precisar trabalhar um pouco mais para confirmar a sua tese, né? Para criar, para produzir prova no sentido de confirmar essa sua tese. E se você tem só um sim, daí é tese fraca, é importante você rever essa sua tese que você está construindo aí no processo. Beleza, pessoal? Espero que tenha gostado dessa aula e te vejo aí na próxima.